Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos abri-la no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. E o tema da mensagem desta manhã é: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que canta um hino de louvor entrará no reino do céu. Ele poderia ter dito: nem todo que faz um seminário teológico entrará no reino dos céus. Nem todo que usa um título de pastor, de diácono, de ministro, de presbítero. Ele poderia dizer muitas coisas aqui, mas ele foi logo no Senhor, Senhor. Então encontraram? Então vou ler o texto bíblico que diz assim. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia? O dia da sua vinda, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, Deus de todo o universo, aqui estamos nós mais uma vez no teu santuário. A chuva não foi empecilho, o tempo pode estar calor ou frio, não nos impede de prestarmos ao Senhor o nosso culto racional. Não nos impede de guardarmos o teu dia, o nosso Shabatum, o nosso dia de descanso. Nada nos impede de ouvir a tua voz, porque a tua voz é o nosso guia, a tua voz é a bússola da nossa alma. A tua voz é que nos mostra os verdadeiros e retos caminhos. A tua palavra é o alimento do nosso espírito. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós ficamos doentes espiritualmente. É como acontece com o nosso corpo, Senhor. Se nós não tomarmos o café da manhã direito, o almoço, com a comida, uma refeição balanceada, com verduras, com frutas, se nós não jantarmos, vai chegar uma hora que o corpo fica debilitado, começa a aparecer doenças, começa a aparecer as enfermidades, porque a pessoa não se alimentou direito, porque a pessoa não teve o cuidado, o zelo de alimentar o corpo como deveria. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não alimentamos o nosso espírito, nós adoecemos espiritualmente. E uma pessoa que fica doente espiritualmente, ela começa a enfrentar sérios problemas na vida. Vem a debilidade espiritual, ela não consegue mais ouvir a tua voz, ela vai ficando surda à voz do Deus bendito. Vem a fraqueza, ela não tem mais ânimo para sair de casa e vir ao templo, ela se sente fraca, ela se sente sem forças, vem os problemas, ela já não tem mais coragem de enfrentá-los,
ela vai se entregando à derrota, ao fracasso, à miséria, porque ela está doente espiritualmente, porque ela está enferma no espírito. Então, meu Senhor e Deus, fala-nos nessa manhã de domingo, fala aos teus pequeninos, fala àqueles que são verdadeiramente ovelhas do Senhor, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no teu livro desde a eternidade passada, aqueles que o Senhor criou como seres espirituais, a tua imagem e a tua semelhança. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, para que eu possa, Senhor, proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com intrepidez, com coragem, com verdade, para que eu nunca me intimide diante dos poderosos desse mundo. Que tudo que for proclamado aqui seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, é muito curioso essa passagem bíblica, porque Jesus está mostrando aqui, nesse ensinamento, que há uma marca que identifica os verdadeiros filhos de Deus. Há uma marca, sabe? Eu digo sempre, é a marca registrada dos filhos de Deus. E essa marca não é a pessoa abrir a boca e dizer, Senhor, Senhor. Não é a pessoa pregar a palavra, essa profecia aqui, né? Muito, Senhor, em teu nome eu profetizei. Não é aquela profecia, o Senhor disse, não, a profecia aqui é a palavra, a pregação. Senhor, em teu nome eu preguei. A marca também não é expelir demônios, não é operar sinais, operar maravilhas, não é o fato de acontecerem curas. Então você vê que Jesus está dizendo aqui que naquele dia que ele voltar, muitos vão alegar que fizeram todas estas coisas aqui. Senhor, em teu nome eu preguei a palavra. Senhor, em teu nome eu curei os enfermos. Senhor, em teu nome, antes da cruz, né? Eu expeli demônios. Quer dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Como? Pastor, pera lá. O que ele quis dizer com nunca vos conheci? Nunca vos conheci como meus discípulos. Nunca vos conheci como meus profetas. Nunca conheci vocês como meus pastores. Nunca vos conheci como meus filhos, como meus eleitos. Nunca vos conheci como minhas ovelhas. Porque, irmãos, quantos que estão aí usando o título de pastor, pregando uma palavra que fala dos milagres de Jesus, empolgando multidões, porque com que facilidade as pessoas se empolgam, né? Se o indivíduo for eloquente, se ele tiver um carisma, se ele for um cara carismático, e ele souber falar bem dos milagres que Jesus realizou, olha, as pessoas se empolgam com muita facilidade, com muita facilidade. Então está cheio de gente assim, mas que na verdade eles não passam de nada diante de Deus. Eles são como um restolho da terra. Eles são como nada aos olhos do Pai. Por quê? Porque não fazem a sua vontade. Quantos escritores existem aí, escrevem livros e mais livros. Quantos cantores de música sacra, da moderna música gospel, que são admirados pelas multidões, são idolatrados, são endeusados, mas que são pior do que nada diante do Deus da Bíblia. Por quê? Porque não fazem a vontade de Deus. Quantos que estão aí curando os enfermos, operando milagres, evangelizando, encantando o povo, mostrando ao povo os milagres que Jesus realizou. Mas eles são como nada aos olhos do Senhor.
Então eu quero que vocês entendam que o que vale para Deus não é somente aquilo que eu faço. Não, o que vale para Deus é principalmente aquilo que eu sou. Se eu sou obediente, isso é o que vale para Deus. Se eu faço a vontade de Deus, se eu me submeto àquilo que Deus está determinando. Então, se eu faço isso, eu tenho direito à vida, eu sou um filho amado do Pai. Então, o que importa não é o que eu faço, é o que eu sou. Porque tem gente que acha que o importante é o que ela faz. Eu venho ao culto, eu leio a Bíblia, eu canto um louvor, eu adoro. Sim, ok, mas e o que você... Isso é o que você faz. E o que você é? Você é obediente? Você vive uma vida íntegra lá fora? Como é que você é em casa? Como é que você é como filho? Como é que você é como mãe, como pai? Como é que você é como marido, como esposa? Como é o teu comportamento? Como são as tuas atitudes? Por isso que eu disse, o que vale para Deus não é aquilo que eu faço. O que vale para Deus é aquilo que eu sou. Então a gente está vendo aqui que a coisa mais importante da vida é fazer a vontade de Deus. Diga para o irmão do lado, é fazer a vontade de Deus. Não adianta assistir um culto, não adianta cantar um hino, não adianta fazer parte do coral da igreja, do grupo de louvor, não adianta tocar um instrumento, não adianta ser uma professora da escolinha, ser um pastor, ser um diácono, ser um ministro, se você não fizer a vontade de Deus. Você pode ir para o inferno sendo diácono, sendo ministro, sendo pastor, sendo um tocador, sendo um cantor, e mesmo assim você está condenado ao inferno. Isso aqui é grave. Porque, irmãos, olha, a pessoa nesse mundo que tem a capacidade de fazer muitas coisas que os filhos de Deus fazem, mesmo sem ser de Deus. Há pessoas que têm a capacidade, mesmo sem serem de Deus, de aprenderem sobre preexistência, sobre predestinação, sobre a segurança eterna da salvação. Quantas dezenas e dezenas ou centenas e centenas de pessoas já passaram pela nossa igreja, fizeram o seminário, aprenderam essas coisas e não são de Deus. Tanto não são que não abraçaram a verdade. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, mesmo sem ser de Deus, eles têm a capacidade de aprender, mas eles não têm a capacidade de fazer a vontade de Deus. Então estes são aqueles que o Senhor disse aqui, ó. Nunca vos conheci, nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês como meus eleitos, eu nunca vos conheci como meus filhos, eu nunca vos conheci como meus pastores. Está aqui. Pastor, e aqueles que fazem a vontade do Pai? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que Deus predestinou para serem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só esses fazem a vontade do Pai. Então Deus está dizendo aqui na sua santa palavra que Ele tem vontade, está aqui, e que nós temos que fazer a vontade dEle. Aliás, é o próprio Deus que nos impulsiona a fazer a vontade dEle através do Espírito Santo que habita em nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Para você não ter dúvidas, abre a tua Bíblia aí, no livro do profeta Ezequiel. Vamos lá, em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ok? Encontraram? Versículo 27. O Senhor diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem é que faz com que a gente ande nos seus estatutos,
com que a gente guarde os seus juízos e com que a gente observe aquilo que ele manda e determina. Quem que faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Uma vez eu estava lendo um livro, Dr. Martin Lloyd Jones, um pregador inglês do século passado, e Dr. Martin Lloyd Jones dizia assim: é muito estranho um pastor estar tendo que falar todo o culto sobre a necessidade das pessoas obedecerem a palavra, sobre a importância das pessoas não faltarem cultos, sobre a importância das pessoas serem fiéis nos dízimos, serem fiéis nas ofertas, sobre a importância das pessoas fazerem algo em prol do reino de Deus. Ele disse: isso é muito estranho, porque quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo já impulsiona isso. E é verdade, está aqui, ó. Pastor, por que Deus tem esse direito sobre os seus filhos? Por que Deus tem esse direito? Quer dizer que os filhos de Deus, eles não podem se negar a fazer a vontade dele, em hipótese alguma, não. Só se algum filho de Deus for mais poderoso do que Deus. Houve um período em nossas vidas que nós não fazíamos a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu. O pecado de Adão nos matou. O pecado de Adão nos separou completamente de Deus. Nós ficamos mortos em delitos e pecados. Então, neste período, nós não fazíamos a vontade de Deus. Mas Deus permitiu que fosse assim. E fazíamos a vontade de quem, pastor? Abra em Efésios. Vamos lá na Epístola de Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Quer dizer que outrora nós andávamos em delitos e pecados. Segundo o curso desse mundo, o mundo Aion, o mundo da perdição. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quer dizer, fazendo as coisas próprias do diabo. Fazendo as coisas que Satanás implantou nesse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, não é um espírito, né? É um modus vivendi, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nós fazíamos a vontade da carne, a vontade dos nossos próprios pensamentos, né? Mas agora nós fazemos a vontade de quem? A vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Espera lá, pastor. Mas o irmão não respondeu ainda. Por que Deus tem esse direito absoluto sobre os seus filhos? Por que Deus tem esse direito de fazer com que todos os seus filhos façam a sua vontade? Por que ele tem esse direito? Olha, quem vai te responder é o Salmo 100. Vamos deixar Deus falar através do Salmo. Você vai entender agora. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Então ele tem esse direito porque o Senhor é Deus. Diga, o Senhor é Deus. Segundo lugar, ele tem esse direito sobre todos nós porque foi ele que nos fez. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós somos o seu povo. Então, uma vez que o Senhor é Deus, uma vez que o Senhor é o Todo-Poderoso, uma vez que ele é o soberano, uma vez que foi ele que nos fez, ele tem direitos absolutos sobre todos nós. Diga graças a Deus. Deus,
Ele tem o direito legítimo de propriedade sobre a nossa vida. Olha, o direito de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, é ainda maior, é ainda mais absoluto do que o direito que o oleiro tem sobre o barro. Muito maior, muito mais absoluto. Porque o oleiro, ele pode pegar o barro e fazer do barro o que ele quiser. O oleiro pode. Mas o oleiro não faz o barro. O oleiro não tem como fazer o barro. O barro tem que chegar nas mãos dele. É ou não é? Deus teve o poder e tem de fazer o barro. Então o direito dele é mais absoluto ainda do que o direito que o oleiro tem sobre o barro. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, e se Deus te fez uma pessoa de mais capacidade do que outras, dê glórias a Deus por isso. Mas se Deus te fez uma pessoa de uma capacidade menor do que outras pessoas, olha, também dê graças a Deus por isso, porque Deus faz da gente o que Ele quer. Ele fez como aprove a Ele. Se Ele te fez alto, dê glória a Deus porque Ele te fez alto. Se Ele fez você um baixinho, dê glória a Deus por ser baixinho. Se Ele fez você cabelinhos lisos, dê glória a Deus. Se fez de cabelo encarapinhado, dê glória a Deus. Em tudo dai graça. Então a Bíblia diz que foi Ele que nos fez. Está aqui, ó. Foi Ele que nos criou. Por quê? Se nós, como seres humanos, criamos alguma coisa, qualquer coisa, o que é que nós esperamos daquela coisa que nós criamos? O que é que a gente espera dela? Que ela faça o que a gente quer. Foi nós que criamos. Por exemplo, se o homem cria um instrumento para a profissão dele, ele pretende usar aquele instrumento da maneira que ele deseja, que ele quiser. Por exemplo, como é que chama? O serrote para o marceneiro. O marceneiro tem um serrote. O pintor tem um pincel, né? O médico que opera, o cirurgião tem um bisturi. Agora você já imaginou se o serrote não submetesse ao marceneiro? Marceneiro, vamos lá. E o serrote, não serro, não vou serrar. Não tem quem faça, eu vou trancar os dentes aqui e não tem jeito. Já imaginou se o pincel, na hora que o pintor fosse usar o pincel, dissesse, não pinto. Vou endurecer aqui as cerdas e não tem jeito de pintar. Se o bisturi não obedecesse à mão do cirurgião. Imagine se isso fosse possível. Se algum desses instrumentos não se submetesse ao homem, não fosse útil ao propósito do homem, o que o homem faria? O que ele faria de imediato? Jogava fora. Descartava. Para que eu quero um serrote que não serra? Para que eu vou querer um pincel que não pinta? Para que eu vou querer um bisturi que não me obedece, que não serve para o meu propósito? Então, a mesma coisa acontece conosco. Deus tem o direito ao nosso serviço. Deus tem o direito à nossa obediência. Pois Deus nos criou com esse propósito. Deus nos deu vida com esse propósito de nós sermos obedientes a Deus. Esse foi o propósito. Só quem não reconhece isto são os filhos do diabo. E vou dizer uma coisa. Eles não só não reconhecem, como eles sentem uma grande inveja de não serem escolhidos de Deus. Eles sentem uma grande inveja de não serem ovelhas do seu pasto. Está aqui no Salmo. Nós somos ovelha do seu pasto. Abra em Deuteronômio. Vamos lá no Pentateuco. Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio 14. Versículo 2. Olha o que diz aqui. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Olha que privilégio. Dentre todos os povos da terra, há um povo que Deus escolheu para ser o seu próprio povo. Aleluia. Glória a Deus. Venha no livro de Salmos outra vez. Salmo 144. Salmo 144. Versículo 15. Ele diz assim, o salmista:
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Quer dizer que isto aqui não sucede com todos os povos. É por isso que há nesse mundo, meus irmãos, pessoas que não podem obedecer a Deus, pessoas que não podem fazer a vontade de Deus, que não podem ser fiéis nos dízimos, não podem ser generosos nas ofertas, não podem estar presentes em todos os cultos, não podem guardar o dia do Senhor. Está aqui, ó, por isso. Ó. Por quê? Porque todas essas coisas, elas só podem ser feitas quando o Espírito Santo efetua na minha vida, na tua vida, o querer e o realizar. Adianta eu falar 500 mil vezes aqui para guardar o dia do Senhor, se a pessoa não tiver o Espírito Santo efetuando nela o querer e o realizar? Adianta? Não. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que já. Puxa vida, por que eu guardo e o outro não guarda? Por que eu não consigo ultrajar o santo dia do Senhor? Por que eu venho domingo de manhã, eu volto domingo à noite e o outro lá não vem nunca? Você já deve ter se perguntado para você mesmo. Por quê? Ele não está ouvindo, ele não está na igreja, ele não tem Bíblia como eu tenho, ele não ouve da maneira que eu ouço. Está entendendo agora por quê? Puxa, mas o pastor fala tanto. Por quê? Porque é a resposta. Tem que ter o Espírito Santo efetuando o querer e o realizar. E tem mais uma coisa. Esta obediência a Deus aqui é incondicional. Ela é total. Ela é uma obediência irrestrita. Não é uma obediência forçada. Não é uma obediência por interesse. Não é uma obediência por medo. Porque tem muita gente aí fora, no mundo religioso, que obedece forçado. O cara diz assim, ó, se não vier, o diabo volta com mais 7. A pessoa, puxa vida. Ó, se não vier, vai para o inferno, viu? Ai, não quero ir para o inferno. Não. Quer dizer, ela não vem porque sente prazer de vir. Ela não vem porque o Espírito Santo está impulsionando ela a vir. Não, ela vem porque ela está com medo do diabo voltar com mais 7. Ela está com medo de ir para o inferno. Ou então por interesse. Ó, se você vier, se você não faltar quarta-feira à noite, se você vier domingo de manhã, se você vier domingo à noite, não faltar, Deus vai fazer de você uma pessoa rica. Deus vai te dar muito dinheiro. Olha, Deus está me mostrando isso. Não é assim que faz nas seitas? Não pode quebrar a corrente. Se quebrar, ferrou-se. Perdeu a benção. Olha, pode chover o dilúvio de Noé. A turma vai nem que seja nadando. Vai nadando. Eu passei segunda-feira aqui no centro. Eu, meu filho, minha nora. Até minha nora disse assim, puxa vida, olha só. Olha essa Assembleia de Deus aí. O carro parou no sinal, tem uma Assembleia de Deus. Super, hiper lotada. Segunda-feira à noite. Por quê, hein? Vai lá ver por quê. Olha, quem não vier... Olha, Deus me mostrou que vai apagar o nome do livro da vida. Eita, mas não falto nem a pau. Amanhã eu vou estar lá. Não, é segunda. Não, mas o pastor disse que quem não for, Deus já mostrou a ele que vai apagar o nome do livro da vida. Não falta um, meu querido. Mas isso é uma obediência forçada. Isso é uma obediência por medo. Às vezes uma obediência por interesse. Olha, amanhã à noite nós vamos se reunir aqui, viu, meu irmão? Nunca tivemos culto às segunda-feira, mas agora vamos ter, porque Deus me mostrou que quem vier segunda-feira, ele tem uma grande bênção financeira para dar. Quem vier está vindo por interesse. Quer dizer, você primeiro cria a sensação de que Deus vai dar alguma coisa em troca para ter o interesse. Esse é o problema disso aqui, ó. Então, nós obedecemos a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor é Deus. E se eu reconheço Deus como Deus, mas Deus de verdade, não é um deusinho de fantasia, não é um deusinho que os homens manipulam, que os homens dão grito nele. Não estou falando desse Deus aí. Se eu reconheço Deus como Deus de verdade, como Deus soberano, como Deus todo-poderoso, como o Senhor de minha vida, como aquele que me criou a sua imagem e semelhança, eu vou obedecer a sua santa vontade. Eu não preciso de explicação,
Eu não preciso ficar questionando Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Não. Aliás, Deus não precisa dar nenhuma razão para que a gente obedeça a Ele. Deus não precisa. Porque, irmãos, o fato dele ser Deus já é razão mais do que suficiente para que a gente se renda totalmente a Ele. Aliás, desde o princípio que foi assim, não é? Vá lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Abra no capítulo 2. Porque tem gente que acha que Deus precisa dar uma razão, né? Deus não precisa dar razão nenhuma. Abrir o capítulo 2 de Gênesis. Leia o versículo 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu pergunto, por que Adão não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que não podia comer daquela árvore? Qual era a razão? Qual a razão? Não tem razão. Ele não podia comer simplesmente porque Deus proibiu de comer. Está aqui, ó. Porque se Deus tivesse permitido, seria uma coisa lícita. Mas a partir do momento que Deus proibiu, passou a ser pecado se comer. Esse cara está aqui. Olha, Deus não deu a Adão nenhuma razão para isso. Quando ele disse, olha Adão, o negócio é o seguinte, no dia que você comer daquela árvore ali, você vai morrer. Deus não deu nenhuma razão. Quer dizer que Deus tinha que ser simplesmente obedecido. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Irmãos, a mesma coisa foi no que diz respeito aos 10 mandamentos. Por que razão os israelitas, por que razão os hebreus tinham que obedecer os mandamentos? Por que eles tinham que submeter à lei moral de Deus? Você quer ver por quê? Abra em Êxodo. É o próximo livro. Capítulo 20 de Êxodo. Então está aqui, ó. Capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Está aqui, ó. Quer dizer que nessa palavra Deus estão as razões mais justas, as razões mais importantes para que nós venhamos a obedecer totalmente à vontade de Deus. Está aqui, ó. Os ímpios, eles não se curvam diante desta verdade aqui, porque eles foram postos nesse mundo para serem desobedientes, mas nós fomos postos neste mundo para sermos obedientes. É isso que a gente precisa entender. O ímpio, ele diz que tem livre-arbítrio, ele diz que Deus não pode mandar na sua vontade, ele diz que o homem tem vontade e Deus tem que respeitar a vontade do homem. Ele diz, não, Deus também tem vontade, mas o homem é que decide. Deus tem que respeitar o homem. Ele chegou a dizer assim, eu não sou robô. Só que o ímpio procede dessa maneira porque Deus determinou que ele ia proceder assim. Você quer ver? 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. A maioria do povo de Deus não conhece isso. Nunca ouviram falar nisso. Olha só. Encontraram todos? Então vou ler. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer, não é que eles têm livre-arbítrio, não. É que eles foram postos neste mundo para serem desobedientes. São os vasos de desonra, são os filhos do diabo, são aqueles anjos decaídos que aprove a Deus permitir que eles assumissem um corpo de carne. Veja também Romanos capítulo 9, capítulo 9, versículo 22.
Ok? Posso ler? Ou estou indo muito rápido? Pronto, achou? Tem gente que ainda está folheando ali. Romanos capítulo 9, versículo 22. Agora eu vou ler. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que a Bíblia diz são vasos de ira preparados para a perdição, preparados para serem lançados no inferno. São os filhos do diabo. Eu quero mostrar um exemplo de um vaso de ira preparado para a perdição, que é uma espécie, de representante de todos os outros vasos de honra, vasos de desonra desse mundo, vasos de ira desse mundo. O exemplo está em Êxodo. Êxodo capítulo 5. E esse exemplo aqui é espetacular. Deus mandou Moisés e Arão ir falar com o faraó, o poderoso monarca do Egito. O homem mais poderoso da terra naquela época. Então diz assim no capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Você vê? Qual foi o recado? O Senhor te mandou um recado, para você deixar o povo dele ir. Deixa o povo dele sair da escravidão. Ele quer que o povo dele celebre uma festa para ele no deserto. Quer dizer, não foi dada nenhuma razão, não foi dado nenhum argumento a faraó. A razão única era: assim diz o Senhor. Ponto final. Assim diz o Senhor, acabou a história. Agora o versículo 2. Respondeu o faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Você vê que faraó, ele entendeu tão bem a razão, ele entendeu tão bem isso, que de imediato ele retrucou: pera lá, quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Quem é o Senhor para que eu dê ouvidos ao que ele está falando? Para que eu deixe o povo dele? Quem é ele? Quem é ele? Não conheço nenhum Senhor. O único Senhor aqui sou eu. Aí a partir daí, ficaram os dois se enfrentando. Deus dizendo: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, rapaz. Deixa aí o meu povo. Deixa aí o meu povo. E do outro lado, o tal de faraó respondia: não conheço nenhum Senhor. Não sei quem é o Senhor, não vou deixar o povo ir, acabou, quem manda aqui sou eu sou o poderoso, e acabou a história. Pastor Carlos, mas espera lá. Pastor, isso aí não é uma prova de que o homem tem livre-arbítrio? De que o homem é que decide se ele faz ou se ele não faz a vontade de Deus? Não, é o contrário. Isso aqui é uma prova de que Deus é soberano. Isso aqui é a prova de que Deus é soberano. Você vai entender agora. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 21. Para chegar nesse ponto, olha o que primeiro Deus fez. Capítulo 4, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Aleluia. Moisés, quando você chegar no Egito, você vai fazer todos os milagres que eu mandar você fazer. Você vai fazer coisas grandiosas, coisas que não tem como uma pessoa não reconhecer que sou eu, que é um Deus. Mas eu vou endurecer o coração daquele sujeito lá, e ele não vai deixar o meu povo ir. Eu não vou permitir que ele deixe. Eu vou endurecer o coração dele. O que Paulo disse, nós lemos ainda há pouco agora? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Adiante um pouquinho mais à frente. Capítulo 7. Agora vamos no capítulo 7. Versículo 2 em diante. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão
falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém... que coisa interessante isso aqui, né? Olha, você vai falar tudo que eu ordenar. Tudo. E Arão, o teu irmão, ele vai falar com o Faraó para que ele deixe os filhos de Israel ir embora. Vai dar o recado, vai pedir. Só que tem um detalhe. Eu vou endurecer o coração de Faraó e vou multiplicar na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aleluia. Adiante um pouco no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Agora eu vou fazer com que ele deixe. Agora eu vou amolecer o coraçãozinho desse cara. Ele vai permitir que vocês vão embora, né? Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então aqui Deus deu a conhecer o seu poder, né? Mas Paulo diz que os vasos de desonra é para Deus mostrar neles a sua ira. Como é que Deus mostrou a sua ira sobre esse cara aqui? Vira a página. Capítulo 14. Deus disse: agora eu vou brincar com esse sujeito. Vou amolecer o coração dele. Deixa o povo ir. Libera o povo. Você vai ficar com muito medo. Quando você vê os primogênitos morrendo, você vai dizer: ai meu Deus do céu, leva essa gente que eu não aguento mais. Vai lá, leva ele, vão embora. Aí Faraó deixou ir o povo. E Deus ainda disse assim: pede a eles ouro e prata. E o povo do Egito dava ouro e prata para os hebreus. Não, a gente dá tudo, contanto vocês saiam daqui, para ver se acaba essa desgraça que está sucedendo sobre a nossa terra. Eles foram. Deus disse: eu estou mostrando o meu poder, mas agora eu vou manifestar minha ira sobre ele. Então, capítulo 14, versículo 4 em diante. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Agora Deus diz: agora eu vou mudar de novo. Olha, Deus faz desse sujeito gato sapato. Ele faz desse sujeito um bonequinho, uma marionete. Agora eu vou endurecer. Agora eu vou fazer ele ter vontade de perseguir o povo e trazer de volta. Como faz uma coisa de louco, né? Então lá vai. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? Que decisão foi essa que eu tomei? Como é que nós fizemos uma bobagem dessa? Não, volta lá. E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Venha no versículo 27. Pula aí um pouquinho. É quando ele chega diante do mar. Mas tudo isso aqui estava dentro dos desígnios de Deus. Deus disse: eu vou manifestar minha ira sobre eles. Eles agora vão aprender com quantos paus se faz uma jangada. Tem um ditado que diz assim: agora você vai ver o que é bom para tosse. Já ouviu esse ditado? Muito antigo, né? Você vai ver o que é bom para tosse. E essas coisas assim. Então diz: esse cara agora vai ver quem sou eu. Agora ele vai saber se há um Senhor ou se não há um Senhor. Viu? Ele agora vai ver. Aí chega o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Deus não podia ter levado o povo por outro caminho? Podia ou não podia? Já parou para pensar nisso? Deus permitiu. Deus guiou o povo por aquele caminho. Deus queria que fosse ali mesmo. Deus queria: não, eu quero que pare no mar. Eles pararam, viram o problema, ficaram
preocupados, ficaram perturbados. Moisés ora a Deus, Deus dá uma chamada em Moisés. Por que clamas a mim, rapaz? Diz ao povo que marche, e tu estende o teu cajado, exerce a tua fé, dá uma voz de comando. Você fica aí só orando, toma uma atitude. Olha, perfeitamente, Senhor. Então, versículo 27 e 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Aleluia! Nós sabemos a história, como é que aconteceu, né? Olha, meu irmão, quem faz você vir à igreja toda quarta-feira à noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite? Quem faz você fazer seminário? Quem faz você dar dízimo? Quem faz você ser generoso na oferta? Quem faz você chegar na hora do culto? Quem faz você ser um excelente diácono? Ser uma excelente diaconisa? Quem faz você ser um servo de Deus de verdade? É o próprio Deus. Está aqui. É Deus quem endurece o coração. É Deus quem amolece o coração. É Deus quem traz e é Deus quem tira. Quantos já estiveram aqui? Quantos já se foram daqui? Eu nunca tirei um. Jamais vou tirar, quando sou louco. Jamais. Deus permite que venha, para que ouça e para que fique provado que aquela pessoa não é dele. E aí na hora você diz, agora vai embora. Acabou o teu tempo, sai daqui. Reda, Satanás. Reda daqui. Então, meu irmão, bem-aventurado é o homem a quem o Espírito de Deus o torna obediente. Ele é forte, ele é um homem livre, ele não recua diante de nenhuma circunstância, ele é perseverante, ele vence todas as suas lutas, ele vence todos os obstáculos que aparecem diante dele, porque aqueles que são obedientes a Deus não podem ser vencidos. Olha, não podem ser vencidos. Mas ele é obediente a Deus porque o próprio Espírito Santo faz isso. E Deus só faz isso nos filhos dele. Veja os apóstolos, os mártires. Apesar deles viverem naquela época num mundo tremendamente hostil, um mundo que matava, que queria destroçar os cristãos, muitos morreram cerrados ao meio, mortos por espada, devorados por leões na arena, uma perseguição implacável. Apesar disso, eles avançaram. A igreja primitiva, que era uma igreja pobre, que era uma igreja sem recurso, que era uma igreja que não tinha poder político, olha, mas foi uma igreja que lutou contra a filosofia, contra a riqueza dos poderosos daquela época, contra a tirania de Roma, da Roma pagã. E ela prosseguiu. A luta foi árdua, mas no final, o fraco superou o forte. O ignorante superou o sábio. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus não podem ser vencidos. Não podem ser vencidos. Por isso eu tenho dito sempre, olha, se tiver que levar uma geração inteira para que esta verdade do Evangelho da Graça de Deus seja ouvido, deixe que leve uma geração inteira. Não tem problema, deixe levar. Se tiver que levar 100 gerações, que leve 100 gerações. Contudo, a obra de Deus será feita. A verdade será pregada. Os ídolos serão quebrados. Os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas igrejas serão vencidas, meu irmão, porque a verdade de Deus prevalecerá e Deus será adorado, Deus será reverenciado, Deus será reconhecido como Senhor dos céus e da terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos?
ninguém pode impedir que a obra de Deus avance. Ninguém. O desejo dos filhos do diabo, uma igreja como essa, que proclama o evangelho puro, sem mistura, o desejo do diabo seria fechar essas portas. Você não imagina como uma igreja como essa, uma igreja pobre, uma igreja que não tem recursos, uma igreja que não tem poder político, não tem nada. Você não imagina como uma igreja como essa incomoda o reino das trevas, incomoda o reino de Satanás. Você não faz ideia do incômodo que uma igreja como essa causa. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas barreiras, quantos obstáculos. Às vezes pessoas que estão no nosso meio, que parecem estar a favor, estão contra. A gente está remando e a pessoa remando o contrário, assim, ó. A gente para lá, para o barco e para lá. E tem gente assim, não, rema o contrário. Dificulta. Dentro da própria igreja. Você não faz ideia, mas não adianta. Não adianta. A verdade prevalecerá. Doa quem doer, custe o que custar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Pode glorificar o Senhor. E vamos ficar de pé agora. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento ao alto, aos céus. Em nome de Jesus Cristo.